Iniciando então o nosso estudo de hoje, sexta-feira, fechando a nossa semana, nós vamos para a nossa Revista Espírita, edição de dezembro de 1859, e o nosso estudo de hoje, dia 30 de setembro de 1859, Boletim da Sociedade Parisiense, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que será então aqui o nosso tema de hoje. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós conversamos ontem sobre temas, né, do nosso Livro dos Espíritos, e eu queria rever com vocês, né, aquela psicografia que chegou para nós daquele espírito, porque quando a gente desenvolve os nossos estudos, eu fico concentrado no roteiro e muitas vezes perco o time, né, das mensagens que vão chegando. E aí então eu li a mensagem, depois quando termina sempre o estudo eu releio, e aí eu percebo, né, que o valor da mensagem diante daquela situação, daquele comentário, daquele tema que nós estávamos abordando, né? Então eu queria reler para vocês aqui e contextualizar, né, porque a nossa amiga Sonja, ela fez uma pergunta quando a gente falava sobre as dificuldades que os espíritos têm sobre o arrependimento, né, que ele pode ser durante aqui a nossa encarnação, ele pode ser nos momentos finais da encarnação do espírito, ou então ele pode ser após a desencarnação, e isso pode demorar mais ou menos tempo de acordo com cada espírito. A Sonja então perguntou para nós, né, colocou na área de texto a respeito da percepção do tempo, se o tempo no plano espiritual era diferente. E aí então a gente discorreu ali alguns comentários, né, lembrando o André Luiz, o tempo que ele passou naquela condição de perturbação, até que ele então fosse acolhido e fosse assistido naquelas regiões umbralinas onde ele se encontrava, sendo depois então levado para nosso lar para ser devidamente atendido, né? E aí depois entramos em outro tema e depois veio a mensagem. E aí eu queria reler com vocês aqui, para a gente contextualizar essa comunicação que chegou de um espírito que trouxe para nós o seu depoimento sobre essa questão da percepção do tempo, né? Bom dia, Marion, bom dia, FT, bom dia, embaixador. Então vamos lá, vou ler aqui de novo para vocês. A mensagem diz o seguinte, né? Isso para vocês que não estavam aqui ontem, né? Nós então estudávamos o Livro dos Espíritos, naquele capítulo que fala sobre penas e gozos futuros, do arrependimento e da expiação. E aí Kardec falava sobre a expiação do espírito, se pode se dar durante a encarnação ou somente após a desencarnação. E aí então a resposta foi que pode acontecer do espírito vivenciar sua expiação aqui durante a sua encarnação, ou pode, dentro agora de um campo moral, vivenciar a expiação também no plano espiritual. Então a gente ficou conversando sobre tudo isso. E aí então o espírito, após o comentário da Sonja, né, a gente acabou depois recebendo essa comunicação. Então ela diz o seguinte: moça, o tempo que tu disseste é muito intrigante a nós, que ao sairmos daquele campo mental, onde só escutamos lamúrias e gritos, a percepção do que tudo que acontece naquele meio é tenebroso, onde a nós, sofredores daquele tempo, e esse mesmo tempo que não passa. A vontade de sair daquele campo que gruda na consciência, desse espírito que vos escreve, é talvez uma das coisas mais inseguras que tenhamos ficado naquele estado de muita miséria e esquecimento. Até que no momento em que tu lembra de que, mesmo sendo uma pessoa que não agiu bem moralmente, fazendo coisas que só a justiça da terra nos mostra, através do assassinato sem saber o porquê, atinge a quem até merecia, mas que não devia ter sido feito. Há uma hora que havia um encontro com aquele que me atingiu. São situações muito perniciosas estar diante daquele que tirou a sua vida da carne. Mas a misericórdia daqueles que te escutam quando você, deitado, sem saber onde está, pronuncia a palavra Jesus, e vem de longe, no tempo deles, os homens de branco iluminados e te recebem com muita tranquilidade e te fazem dormir,
onde aquele tempo terrível que eu estava sumiu. O meu tempo, como se fosse uma flecha estilingada, foi rápido, onde nem senti a troca do horrível para o maravilhoso. E hoje agradeço aos divinos, como assim os chamo, pela acolhida, onde só vejo um céu lindo, flores perfumadas e coloridas, onde a música é um serenar para os ouvidos, onde a tristeza e o lamento se foi. Ah, moça, como é bom saber e lembrar que eu não havia esquecido da oração e do nome daquele que nos salva, Jesus. Hoje tenho até a grata satisfação de poder estar junto de ti e de outros mais, estudando e aprendendo que tudo que foi feito tem volta e que a melhora do nosso corpo espiritual só depende da bagagem carregada naquele passado que não quero lembrar e percorrer mais. Divino seja o campo mental quando se quer melhorar e ser sabedor de que hoje estou feliz nesse campo santo chamado de a minha morada de luz. Né? Então, essa mensagem que chegou dentro daquele contexto. Né? Então, foi bacana, né? Porque em seguida, assim que a Sonja perguntou sobre a percepção do tempo, esse irmão, então, trouxe para nós esse depoimento, falando ali sobre as suas dificuldades, né? De ter as lembranças, de ter todos aqueles sentimentos turbulentos, e de crimes e de algozes, de vítimas, e você perde completamente a noção do que acontece com você. Né? Então aqui nós ainda temos, né, a questão geográfica e a questão das percepções que nós vivemos, tendo uma ideia, né, de dia, noite, estações do ano, calendários, compromissos e tudo mais. Agora, quando você fica preso num ambiente onde é você com você mesmo e sua consciência, e todas aquelas lembranças vêm ali em uma forma de avalanche, né, perde-se completamente a noção do tempo. Então, é isso que eu queria reler com vocês. Sonja, bom dia Sandra. Sonja, a gente estava relendo aqui a mensagem de ontem, porque como eu acabei perdendo um pouco o time dela, bom dia Elcio, perdendo um pouco o time dela depois que nós avançamos nos nossos estudos, né, eu acabei não captando, né, a essência do que o Espírito tinha passado mesmo. Aí depois eu fiz a leitura e rapidamente aqui trouxe para vocês de novo para a gente fazer uma recapitulação daquilo que nós tínhamos estudado. Né? Pois é, soldado, né, porque imagina você ficar preso num ciclo constante de pesadelo, e esse pesadelo que não acaba, né, os sentimentos acabam ficando completamente desorganizados, desorientados, altamente muito poderosos dentro da gente, né? Então você simplesmente se desliga do mundo interior e você vive aquela realidade que você criou. Né? Então essa que é a percepção do tempo que nós falávamos sobre os espíritos. Então quanto mais nesse estado de perturbação o espírito se encontra, maior é a sua desorientação. E aí então quando ele começa a se adaptar ao mundo espiritual, principalmente os espíritos que trabalham numa relação direta conosco aqui no mundo físico, a ideia de tempo fica muito mais clara, né? Claro, né? Dentro desse nosso calendário também. Então tem ali os compromissos com as instituições, com os grupos de estudos, né? É o caso que a gente tem, por exemplo, né, dos amigos do plano espiritual que nos acompanham aqui, sabe que todo dia de manhã a gente está aqui. Então essa ideia de dia, de horário, de duração, então fica muito mais claro. Né? Agora, para aquele espírito que se encontra adoecido, digamos assim, no plano espiritual, ele não tem essa percepção exatamente porque é dentro dele mesmo que tudo acontece. Né? Exatamente, né? Pois é. Tem que ser certinho, cumprindo ali os horários. Mas vamos lá, meus amigos. Temas muito interessantes para nós estudarmos hoje. Falaremos apenas aqui do nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi uma sessão geral. Nós lembramos que nos boletins nós encontramos dois tipos de reuniões que Kardec e os membros da sociedade organizavam, que eram aquelas sessões gerais, né, onde nós tínhamos ali a participação de convidados e tratava de temas gerais, e tinha aquela sessão particular onde eram tratados temas mais específicos sobre
o funcionamento da instituição e também outras comunicações mais reservadas, né, digamos assim. Então, essa era uma sessão geral, sexta-feira, dia 30 de setembro de 1859. Feita aqui, então, a leitura da ata. Só um instantinho. Tá. Feita a leitura da ata da sessão do dia 23 de setembro. Depois aqui, então, lembrando que a 23 de setembro nós lemos no mês de novembro, né, que Kardec, então, publicou toda a sequência de boletins. Então, leitura da ata da sessão de 23 de setembro. A apresentação do Sr. S., negociante, cavaleiro da Legião de Honra, como membro titular. Adiamento para admissão para a próxima sessão particular. Aí eu peguei aqui rapidamente numa pesquisa, né, Cavaleiro da Legião de Honra. Então, esse era um título que diz o seguinte, né, que era uma ordem nacional da Legião de Honra, que ela foi instituída em 1802 por Napoleão Bonaparte e recompensa os méritos eminentes militares ou civis à nação. A ordem máxima da nação francesa tendo um limite de apenas 75 membros vivos entre os Grand Cruzes da ordem. Os graus mais comuns são a ordem de cavaleiro e oficial. O chefe de Estado, hoje presidente da República, recebe a Grand Cruz e se torna grão-mestre da ordem durante a cerimônia de posse presidencial. Então é um título, né, honorífico, e esse senhor, então, que acabava de ser admitido dentro da sociedade, era então, já tinha sido agraciado com essa ordem nacional da Legião de Honra. Bom dia, Flávio, bom dia, Tico-Teco. Então, feita a apresentação do senhor S., e o adiamento da admissão para a próxima sessão particular, né? Como eu falei para vocês, sessão geral e sessão particular. Nesse caso da particular, é onde são tratados os temas internos da sociedade, nesse caso, por exemplo, a admissão de novos membros. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea dada pelo Sr. R. pelo espírito Olivier. Antes de lermos aqui, esse espírito Olivier, ele foi um espírito que já tinha se comunicado com a sociedade. Deixa eu pegar aqui o texto antigo, só um instantinho. Só para a gente lembrar aqui que foi na sessão do dia 9 de setembro, numa sessão geral. Foi feita aqui, então, na parte de comunicações, algumas leituras de comunicações espontâneas e tudo mais. E aí veio a seguinte: outra comunicação espontânea obtida pelo mesmo, nesse caso aqui foi o senhor R., que era membro da sociedade, de parte do doutor Olivier, que se apresentou sem ter sido chamado. Essa comunicação tem isso de notável. Mostra aquele espírito numa situação idêntica à de Voltaire, tal como este último a descreveu em suas confissões publicadas na revista do mês de setembro. Aí vocês se lembram, né, que nós estudamos sobre as confissões de Voltaire, em que ele comentava, né, sobre a sua vida como encarnado, em que ele era um homem cético, ele era um estudioso, ele se preocupava muito com as questões terrenas, sem se preocupar com as questões espirituais. E depois, no plano espiritual, então, esse racionalismo que ele tinha acabou cobrando ali o seu preço, fazendo com que ele, então, se visse ao mesmo tempo isolado e, ao mesmo tempo, vendo a dinâmica do mundo espiritual, mas sem poder se aproximar. Então, isso trouxe para ele uma angústia muito grande, até que ele, então, se conscientizasse, e depois no final ele dizia, ele apresentava ali, né, o seu reconhecimento a Jesus e tudo mais, coisa que ele não fazia quando encarnado, né? Então esse doutor Olivier se apresentava da mesma forma. Bom dia, André, bom dia, amores. Diz aqui para nós então, ele duvida de tudo, mesmo de Deus.
Errante não encontra ninguém para o esclarecer, o que o mergulha numa ansiedade tanto mais penosa quanto menos lhe vê o termo. As palavras de consolo dirigidas pelo médium representam para ele um raio de luz e um alívio. Promete voltar. Né? Então aqui, esse foi o depoimento então, que nós pegamos desse espírito quando ele então se apresentou lá no mês de setembro, no começo do mês de setembro. E agora nós vamos aqui então para o próximo, para esse novo, para essa nova mensagem. Só um instantinho. Aqui passando quase 100 páginas, né? Rapidamente, pronto. Então aqui, leitura de uma comunicação espontânea dada ao Sr. R pelo Espírito Olivier. Então nós vimos lá a primeira comunicação dele e agora a segunda. Essa comunicação é notável pelo duplo ponto de vista. O melhoramento moral do espírito, que cada vez reconhece mais o erro de suas opiniões terrestres e agora compreende a sua posição. Em segundo lugar, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno, bem como a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Essa perturbação, resultado do laço fluídico que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo, que o primeiro deve animar, torna mais difícil a comunicação do que em seu estado de completa liberdade. O médium escreve com mais lentidão, sua mão está pesada, as ideias do espírito são menos claras. Essa perturbação, que vai sempre aumentando, da concepção ao nascimento, é completa ao aproximar-se este último momento, e não se dissipa senão gradualmente, algum tempo depois. Será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Né? Então, nós podemos ver aqui que Kardec, quando ele fala sobre o laço fluídico que conecta o espírito ao corpo físico, durante o período de gestação e tudo mais, esse tema traz exatamente a fundamentação daquilo que Kardec apresentou no Livro dos Espíritos. Então nós vimos que algumas respostas foram dadas objetivamente sobre determinados temas que Kardec publicou, e outras questões Kardec extraiu exatamente dessas comunicações que foram publicadas aqui na Revista Espírita. Então, nesse caso, um espírito que estava se comunicando, olha o detalhe interessante. Lendo aqui mais um trechinho, só para poder reforçar isso. Que mostra, primeiro, então, o melhoramento moral do espírito, que cada vez reconhece as opiniões. Em segundo, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, e a gente fala que essa perturbação é uma espécie de desorientação, que o espírito começa a vivenciar pela influência da matéria. Né? Confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno. Essa perturbação é resultado do laço fluídico que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo que o primeiro deve animar. Torna mais difícil a comunicação. Então a gente viu aqui, não dá para entender exatamente o contexto em que essa mensagem chegou, mas percebe então que o espírito já estava ali criando algum vínculo com a mãe e com o corpo físico que ele iria utilizar. Então a gente tinha até comentado há um tempo atrás a respeito, né, das comunicações de espíritos durante a gestação. Nós não sabemos aqui exatamente em que grau, né, em que momento da gestação isso aconteceu, essa comunicação aconteceu, se a gestação já estava acontecendo ou se o espírito estava se aproximando para iniciar ali o processo de gestação, mas aqui é uma comunicação trazida por Kardec. Então já não é mais uma especulação que nós podemos falar, né, de um espírito se comunicar no momento em que ele se encontra ali durante a gestação para a sua nova reencarnação. Né? Então, vemos aqui agora Kardec trazendo essa publicação num boletim da sociedade, ou seja, mais oficial do que isso, impossível. Né? Então,
temos aqui. Agora a gente não sabe exatamente como isso se deu, né? O que a gente vai poder encontrar mais para frente vai ser ali as próximas comunicações do espírito Olivier, para saber ali de qual era o conteúdo dessa mensagem, a gente verá então oportunamente. Próximo item aqui, item número 2. História de manifestação física espontânea ocorrida ultimamente em Paris, numa casa do subúrbio de Saint-Germain, e relatada pelo Sr. A. Um piano tocou sozinho durante vários dias seguidos, sem que ninguém o manejasse. Todas as precauções foram tomadas para garantir que o fenômeno não era devido a nenhuma causa acidental. Interrogado a respeito, pensou um sacerdote que poderia tratar-se de uma alma penada, reclamando assistência e desejando comunicar-se. Então aqui, essa história foi trazida então aqui para debate dentro da sociedade. Então duas coisas interessantes. Primeiro, a ideia de alma penada. O que é uma alma penada? Essa alma penada, a expressão penada vem de pena, pena de punição. Então é um espírito, uma alma que se encontra ali em estado de punição após a sua desencarnação. Então, por isso, alma penada. E aí, então, ficava aquela grande dúvida, o que será que foi a causa desse fenômeno, na visão geral? E aí, então, provavelmente ali, Kardec deve ter estudado com mais detalhes, O Tico até colocou ali, vi meu filho antes de nascer, Bacana essa experiência, Algo bastante tocante, ver o antes, o durante e o depois, sem dúvida nenhuma. Item número 3. Esse item número 3 aqui, eu me lembro de ter visto com vocês, há muitos anos, vocês se lembram, que nós fizemos um estudo específico sobre, viu sua mãe, André? Que bacana. Bem legal. Nós fizemos um estudo específico a respeito dos boletins da sociedade. Todos os dias de manhã, antes de começar o estudo, a gente fazia essas leituras. E nós passamos aqui, então, por esse artigo, e depois eu achava que ele tinha sido publicado no livro O Céu e o Inferno. E eu revirei ali todas as psicografias procurando esse fato, e eu não consegui encontrar. E hoje, tropeçando aqui, fazendo a leitura para preparar o nosso estudo, eu acabei tropeçando nessa mensagem que era exatamente aquela que eu procurava. Olha só que curioso esse fato. Assassinato cometido por uma criança de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Narrado por vários jornais, prova o fato que nesse menino o instinto assassino inato não pôde ser desenvolvido nem pela educação, nem pelo meio no qual se encontra, só podendo explicar-se por um estado anterior à existência atual. Interrogado a respeito, São Luís respondeu: o espírito dessa criança está quase no início do período humano. Não tem mais de 2 encarnações na Terra. Antes da sua existência atual, pertencia às populações mais atrasadas do mundo marítimo. Quis nascer num orbe mais avançado, na esperança de progredir. A pergunta de saber se a educação poderia modificar aquela natureza, ele respondeu: isso é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências e desenvolver-lhe a razão, mas tememos que se faça justamente o contrário. Então, qual é ali o valor dessa mensagem? Cheguei a fazer algumas pesquisas a respeito da condição dos espíritos que reencarnam, espíritos jovens, digamos assim, que iniciam a reencarnação num mundo como o nosso, no mundo de provas e expiações. Então a pergunta era: onde será que esses espíritos acabam reencarnando nesse início de jornada terrena, de jornada aqui do nosso planeta? Então, poderia-se pensar nos povos considerados, naquela época de Kardec, selvagens, e que hoje nós consideramos esses povos indígenas, povos de algumas tribos africanas, povos de aborígenes e outras sociedades no planeta, em que esses espíritos, então, estariam isolados
dessa estrutura social que nós temos hoje, vivendo muito mais próximos da natureza, vivendo muito mais restritos às suas necessidades imediatas. Fiz ali algumas pesquisas e tudo mais, e eu também conversei, isso foi na semana retrasada, conversei com uma amiga que ela recebe o título, né, de mãe de santo de um terreiro de Umbanda. E eu, claro, né, imaginei que seria possível, através das experiências que ela vivenciou, receber alguma informação a esse respeito. E aí então nós ficamos aqui durante mais de uma hora trocando ideias, conversando e tudo mais, e eu perguntei para ela de que forma que a Umbanda lida com essa ideia de espíritos jovens. Se por acaso nós poderíamos considerar, por exemplo, a vivência numa sociedade indígena como sendo um ambiente para espíritos jovens. E ela respondeu o seguinte, que pela experiência que ela tem, os indígenas, as sociedades indígenas, elas acabam sendo muito mais um ambiente para espíritos velhos e viciosos que precisam se aquietar, essa foi a expressão que ela usou, depois de algumas vivências, muito apegados à matéria, muito apegados aos vícios. Então eles ficam restritos a essa vida de reclusão, vivendo apenas em função das suas necessidades. Seria mais ou menos isso, Tico-Teco, para descansarem e ao mesmo tempo ali para refletirem, porque eles ficam fechados dentro daquele mundo, se distanciando de tudo aquilo que é provocativo, aquilo que estimula e tudo mais. E eu vi muita lógica nisso, porque a ideia que eu tinha era que pegar alguém que encarna, por exemplo, lá no meio da Amazônia, distante de centros urbanos, distante de toda essa vida de ganância, de ambição, de dinheiro, de riqueza, de posses, de repente você vai viver num local onde você vive a coletividade, onde você vive de uma forma muito simples, apenas colhendo aquilo que você precisa e trabalhando para poder se sustentar. E aí então ela colocou exatamente isso. E nós encontramos lá no livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela conta daquela família de judeus que foi perseguida pela Inquisição Espanhola lá no século XVI ou XVII, não me recordo exatamente, e depois, com aquela perseguição toda de assassinatos, de paixões, de vícios e tudo mais, ficaram aqueles dois grupos se perseguindo durante muito tempo. Então aquela família que sofreu, na mão daqueles religiosos da Inquisição, se tornaram ali obsessores vorazes, para poder buscar a vingança. E aí então Dona Ivone comentava que nesse processo todo, um grupo de indígenas estava ali presente, de desencarnados, como sendo ali protetores daquele grupo, das tarefas que se desenrolavam. E ela comentava que esse grupo de indígenas, na verdade, tinha sido no passado guerreiros árabes que, tendo vivido lá naquela região com toda aquela violência, com todo aquele desejo de posse, de conquista e tudo mais, eles acabaram reencarnando aqui no Brasil como indígenas, se isolando completamente daquela cultura e daqueles interesses, e depois então eles passaram a se tornar servidores do plano espiritual. Então mostra que a ideia que eu tinha pode até estar certa num ponto, mas ela tem muito mais por trás disso tudo, de encontrarmos esses grupos isolados, exatamente porque esse isolamento faz com que os espíritos se modifiquem. Não, Tico-Teco, não é a questão da sabedoria indígena, porque realmente nós encontramos ali espíritos extremamente sábios, extremamente velhos em termos de conhecimento. Mas o fato de nós vermos ali algumas condutas de algumas sociedades muito primitivas, muito simples nas suas crenças, nos seus hábitos e tudo mais, dá essa ideia de que esses espíritos especificamente trazem ali ainda uma imaturidade muito grande, em termos de conhecimento, em termos de cultura, em termos de valores. Mas então nós temos, na verdade, como nós percebemos aqui nesse relato, que é exatamente o debate que nós temos hoje, que nós vemos então esse espírito que está quase no início do período humano, reencarnando numa sociedade em Paris. Então a ideia de colocar, por exemplo, um espírito jovem no meio da selva, e não lá no meio de Paris,
naquele período pós-Revolução Francesa, que a gente imagina ali que nenhum espírito jovem teria compatibilidade para viver naquele local, nós vemos então que esse espírito esteve lá, apesar de ter cometido essa grande violência, por ele ter ainda esse estado de espírito violento. Então, por isso nós temos aqui, né, só para relermos a explicação de São Luís. O espírito dessa criança está quase no início do período humano. Não tem mais de 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual, pertencia às populações mais atrasadas do mundo marítimo. Essa é uma dúvida que a gente tem. Mundo marítimo? Que mundo seria esse? Que tipo de espírito seria esse? Para nós aí é um grande mistério, né? Não, ainda mais, Tico e Teco, naquele período da Revolução Francesa, né? Quantas violências aconteceram, quanta violência aconteceu naquela época, de cabeças decapitadas, de pessoas mortas, né? Coisas de 50 anos, um pouco mais ali da época de Kardec. Então, para falar de violência, né? Não, com certeza, né, Flávio? Com certeza ali a gente vê, né, que naquele período a violência era assim do mais alto grau. E esse espírito, na verdade, estava ali naquele ambiente que ainda trazia os resquícios daquele tipo de comportamento. Depois, então, Kardec coloca aqui, depois ele coloca assim também, né? Desse mundo marítimo. Quis nascer num orbe mais avançado, na esperança de progredir. Ou seja, o espírito, então, pediu para que ele, então, reencarnasse num mundo mais avançado, para que ele pudesse avançar com mais rapidez. E aí nós vemos, então, que aconteceu, lamentavelmente, o contrário. Ele ainda tinha, de uma forma muito intensa, muito enraizada, esse instinto primitivo. E ele precisaria ainda de muitas vezes dolorosa para poder domar esse impulso. Não sabemos aqui a história desse espírito, mas certamente muita coisa poderia ser extraída dessa experiência. Se esse espírito seria novamente seria levado para um mundo compatível com a sua natureza, se ele reencarnaria em grupos que fossem distantes dessa vida em sociedade organizada como nós conhecemos. Então, infelizmente, temos pouquíssimas informações sobre tudo isso. Mas eu lembro de ter lido esse mundo marítimo e eu procurei, não achava, e eis aqui no boletim, então, me deparei com ela de novo, né? Então, algo bastante interessante, os espíritos jovens reencarnando em mundos um pouco mais avançados que aqueles onde eles viviam e tendo essa distonia, né? Porque eles não estão afinizados com a vida nessa sociedade, com os hábitos, com a cultura. Então eles deixam aflorar essa violência. Para aqueles, naturalmente, que trazem isso, né? E aí Kardec colocou se a educação poderia modificar a sua natureza, e a resposta foi: isso é difícil, mas é possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências e desenvolver-lhe a razão, mas tememos que se faça justamente o contrário. Ou seja, né, para que esse espírito então pudesse responder positivamente à educação que fosse oferecida, ou que seria oferecida, precisaria ter ali uma organização, uma estrutura muito bem trabalhada para que esse espírito fosse beneficiado. E a pergunta é, né, o que ele tem de especial para colocar tanta gente em torno dele apenas para conduzi-lo? Aí a gente já não sabe, né, mas certamente nós temos aqui, né, um tema bastante interessante, bastante curioso para o nosso aprendizado. Deixa eu ver aqui rapidamente. O Brás colocou, né, a maioria das aldeias ainda matam crianças até hoje. Pois é, Brás, ainda tem esses comportamentos, né, que nós encontramos em termos de convivência social, em termos dessas violências, né, que nós aqui da sociedade organizada, dessa forma como nós conhecemos, não praticamos, né, e quando isso acontece, isso vem a título de violência, de crime, enquanto lá, em algumas sociedades, acaba sendo isso aí uma tradição. Então, esse tipo de comportamento acaba chamando a nossa atenção. A questão do canibalismo, por exemplo, a questão dos assassinatos, a questão dos abortos, enfim, são vários tipos de práticas, né,
que mostram ainda um certo desconhecimento sobre essas leis morais mais desenvolvidas. A Sonja colocou para nós, né, consigo perceber uma coerência nessa abordagem. No entanto, podemos observar a mudança de postura dos indígenas, né, em relação à aquisição de bens materiais, sem falar nesse aspecto de assassinato dos bebês. Né? Eu seria assassinata porque sou deficiente visual. Né? O que nós podemos ver aqui também, Sonja, a respeito do que você colocou, essa postura em relação aos bens materiais. É claro que nós temos ali essas sociedades, né, que se encontram mais próximas desse mundo que nós conhecemos, com esse capitalismo, com essa busca de propriedade e tudo mais. Isso é muito natural. Né? O que nós vemos na conduta indígena está muito mais ligado à sua cultura e às suas tradições. Mas eles não podem se tornar ali distantes, né, sabendo que, vivendo numa sociedade onde os recursos financeiros são necessários para você criar uma determinada estrutura, eles não podem ficar de fora. Mas o que nós vemos é exatamente esses mesmos vícios morais também contaminando esses grupos, né, como a gente vê no caso de exploração de terra, de garimpos, de desmatamento, né, por causa do dinheiro. Então, acaba ali todo mundo entrando na mesma situação pelo fato de termos ainda as mesmas tendências. Né? O Tic-Tac colocou, né, costumamos confundir inocente com bobos atrasados. São esses dois grupos que acabam se misturando em todas as sociedades. Nós temos desde aqueles que estão atrasados até mesmo aqueles que estão ainda iniciando essa jornada. Mas aí então isso pode estar presente em qualquer região aqui do nosso planeta. Cada espírito sendo ali devidamente colocado no local onde que será mais favorável para o seu desenvolvimento. Próximo item número 4, vamos em frente. Que aqui a gente está fazendo aqui a leitura, deixa eu pegar aqui rapidamente, comunicações diversas, é aqui a seção, né, do boletim, que a gente tem primeiro a apresentação, foi feita do Sr. S. Comunicações diversas, a gente está indo agora para a quarta comunicação. Leitura de uma produção em versos, escrita por uma jovem que é dotada de mediunidade mecânica. Reconheceu-se que os versos não eram inéditos e que haviam sido feitos por um poeta falecido há alguns anos. O estado de instrução do médium, que escreveu um grande número de poesias desse gênero, não permite supor que seja realmente um produto de sua memória, devendo-se concluir que o espírito que se manifestou extraiu os versos das produções já feitas e que são completamente estranhas à médium. Vários fatos análogos provam que isso é possível, e dentre outros, o de um dos médiuns da sociedade a quem o espírito ditou uma passagem escrita pelo Sr. Allan Kardec e que ele não havia ainda comunicado a ninguém. Então aqui é uma poesia que chegou a partir de uma comunicação, uma poesia que já existia, de um encarnado, né, através dessa jovem que não conhecia. Então, na verdade, muitas comunicações chegam nesses grupos mediúnicos muito mais para mostrar o fenômeno em si, né, do que propriamente ali um conteúdo moral. Então, muitas vezes se misturam as duas situações, né? No caso, nós tivemos até aqui, né, Dudu, aquela mensagem especular, né, que veio espelhada de trás para frente, que ela tinha dois objetivos: trazer para nós a mensagem e mostrar o fenômeno, né, que é tão interessante para nós aqui, para chamar a nossa atenção. No caso aqui, a gente viu então um poema que já existia, que chegou aqui para nós, né, que chegou no caso, na sociedade, apenas para mostrar que os espíritos estão atentos a tudo aquilo que acontece no nosso mundo. Estudos, próxima sessão. Aqui também nós temos um ponto muito interessante. Kardec publicou nesses estudos 4 itens. Então ele diz assim para nós. Primeiro vamos esperar só a comunicação que está chegando para nós. Manda aí, Dudu. Uma mensagem chegando. Vamos lá, a Líria de Oliveira, trazendo para nós mais uma comunicação.
tão importante, né, para ilustrar aqui o nosso trabalho. Diz assim para nós: trago na minha escrita a certeza de que estive aqui. A volta ao plano mais alto, que me deu tamanha alegria, e sabendo que no dia a dia a boa vontade do meu crescimento, onde a qualquer momento eu sei que farei o melhor. Hoje o trabalho é constante, onde recebo os amigos, que de lá são chegados aflitos, mas que o tempo trará tratamento, onde aquele sofrimento não viverá mais em mim. A água que bebo me acalma, o caldo que tomo alimenta, a energia que cresce aumenta e o espírito fica feliz. Mostra que tudo aquilo que fiz foi a porção que eu tinha e que talvez eu devia, para a volta esquecida, caminhar junto de ti. Né? Então aqui também mostra para nós, né, o trabalho no plano espiritual, o acolhimento, principalmente para aqueles que chegam aflitos, né, como a Lídia colocou para nós, e que precisam de ajuda para recuperação, ajuda para adaptação no plano espiritual, saindo daquele estado de perturbação, né, que todos nós certamente viveremos, né, mudando de ambiente, mudando de plano. Então, cada um trabalhando, né, chega ali como atendido e depois vira atendente. Né? Chega como enfermo e depois vira enfermeiro. Então, sempre mudando de condição ali para poder ajudar e transmitir um pouco daquela experiência. Né? Muito bacana. Obrigado pela participação, Lírio. Vamos lá. Estudos. Então, quatro temas que Kardec abordou. O primeiro aqui para nós é evocação do negro que serviu de alimento a seus companheiros durante o naufrágio do navio Le Constant. Então vamos aqui primeiro só lembrar que essa história já tinha sido contada por Kardec. Só pegar aqui rapidamente. Essa mensagem foi lida no mês de 4 de novembro de 59. Bom, na verdade ela vai ser lida no futuro, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Depois a gente volta para ela então aqui, para a gente não dar nenhum spoiler por enquanto. Mas vamos lá, observem aqui o seguinte. Evocação do negro que serviu de alimento a seus companheiros durante o naufrágio do navio Le Constant. Eu fiz aqui uma pesquisa, como é sempre importante nós fazermos, né, para contextualizar essas informações que chegam para nós. E eu encontrei aqui num site chamado El Oráculo de Triskel, né, um site em espanhol. E, claro, usei o nosso Google Translator, né, não tenho a pretensão aqui de dominar esse idioma. E o título dessa história, isso aqui é um site que ele traz aqui, né, uma imagem bem interessante sobre guerreiros, sobre aventureiros, soldados, militares, marinheiros, enfim, esse é o objetivo, né? Conta aqui um pouco da história de Aragão, história da Espanha, história da Europa, guerras que aconteceram, guerra civil, isso tudo, né? Então, o naufrágio do comerciante holandês Le Constant, uma história terrível. Então essa história que eu vou ler para vocês aqui, eu vou ler um trecho porque o texto é um pouco longo, mas eu vou ler até onde interessa para nós aqui, né? E ele traz, é um texto, mais uma vez, sem nenhum tipo de influência doutrinária, na verdade é um site histórico, né? Então nós veremos aqui um pouco desse caso. Então o navio holandês Le Constant. A história que eu vou contar é uma das histórias mais terríveis que os marinheiros poderiam ter vivido no final do século XIX, quando o navio Le Constant naufragou nos mares da Índia em 1858. O próprio capitão do navio naufragado, Wittershoffen,
assinala esse acontecimento terrível e assustador com suas próprias mãos. No dia 27 de agosto, o grande barco partiu das Ilhas Felen, onde no dia seguinte iriam nos acolher. Mas não nos atrevíamos a embarcar nessas ilhas por medo dos selvagens que em todos aqueles arquipélagos são da mesma raça e já nos tinham ensinado a não confiar neles. Aqui nós temos algumas imagens que mostram, por exemplo, tribos que poderiam ali ter uma grande violência, canibalismo, tudo aquilo que a gente conversou agora há pouco. Dia a dia, nossas forças estavam visivelmente esgotadas. Nossa fraqueza estava aumentando e não tínhamos mais fôlego para pegar no remo. Para piorar as coisas, tínhamos muito vento contrário, mar agitado, e nossos suprimentos haviam acabado. Já havíamos devorado pedaços de tecido, couro e tudo o que tínhamos em mão. E, finalmente, fomos forçados a tomar a resolução fatal de sacrificar um de nossos semelhantes para salvar os outros. Aí a gente percebe, Kardec pega de uma revista um fato como esse, só que vendo da perspectiva espiritual, e de repente a gente tem um relato do próprio capitão contando essa história. Muito bacana. Terrível, mas bacana. Depois de muitos dias de angústias e privações de todos os tipos, naquela terrível necessidade, tivemos que decidir adotar uma resolução tão terrível. Decidimos matar um negro de Bengala, que era um verdadeiro fardo para nós, pois se recusava obstinadamente a nos ajudar no trabalho. Tivemos que tirar a sorte, mas todos se opuseram ao piloto e eu entrar neles. E então vieram as orações. Um dos marinheiros disse que sua mãe era velha e que não tinha outro suporte no mundo além dele. Outro pintou para nós a aflição de sua esposa e filhos. Enfim, nenhum deles queria morrer. Decidiu-se por sacrificar o negro. Porém, já tendo sido feita essa resolução, faltou-nos coragem para cumprir, e deixamos para o dia seguinte na esperança de encontrar um navio ou uma ilha. O dia seguinte passou como os outros, sem nenhum vislumbre de esperança. Passamos 4 dias assim, entre a vida e a morte. No 5º dia, antes de nascer do sol, não havia mais como lutar contra a fome. Sentimos os sintomas da raiva e matamos o negro. Depois de comermos o homem negro e roermos seus ossos, nós fizemos um sorteio para ver quem comeria os ossos. Os favorecidos pela sorte os torraram no fogo e os devoraram sem deixar um átomo neles. Essa cena horrível aconteceu em 5 de setembro de 1858. Jamais esquecerei aquela festa horrível com que almoçamos às 8 horas da manhã daquele dia. No mesmo dia, às 11 horas da manhã, avistamos ao longe as velas de um grande navio. Um grito unânime escapou do nosso peito oprimido. Nós somos salvos, nós fomos salvos. Mas infelizmente não deveria ser assim. Nosso destino não foi cumprido. Ainda não tínhamos sofrido o suficiente. Amarramos muitos remos uns nos outros e no final desse mastro improvisado pregamos uma bandeira, esperando que os nossos sinais fossem vistos. Vimos perfeitamente o navio passar a uma distância de 4 milhas. O vento que nos empurrava reanimava nossas esperanças e forças. Todos nós começamos a remar, mas sem sucesso. O navio que poderia nos salvar passou adiante. Uma leve brisa soprou, mas nossas esperanças foram frustradas. Quando vimos as velas do navio desaparecerem no horizonte, mergulhamos no mais profundo desespero. Ah, como é cruel ver a última corda de salvamento desaparecer assim. Tínhamos feito o possível para sermos vistos pela tripulação do navio. A partir desse momento, a resignação substituiu a coragem e resolvemos lutar contra o nosso infeliz destino enquanto uma gota de sangue permanecesse em nossas veias. E todos ficamos horrorizados ao pensar que chegaria o dia em que um só, abandonado na solidão dos mares, sobreviveria, os demais.
Alguns dias depois, em 14 de setembro, um novo sacrifício humano ensanguentou nosso pavilhão. Havíamos passado 9 dias sem outra comida além de nossos excrementos, sem mais bebida do que urina e chuva que de vez em quando Deus queria nos enviar. Dessa vez foi a vítima de Manila que matamos com uma arma. Meu sangue gela quando penso naquele período horrível e bárbaro da vida dos homens civilizados. Deus salve os marinheiros de sofrer os tormentos que temos suportado. Em 18 de setembro, nossos sofrimentos terminaram. É meu aniversário. Eu estava sentado ao leme quando, de manhã, percebi uma costa. Comuniquei imediatamente aos meus companheiros que estremeceram de alegria. Estávamos na Nova Guiné ou no Japão. Ao meio-dia, começamos a pescar na costa e fizemos uma pesca verdadeiramente milagrosa. Peguei apenas mais de 500 peixes, um pouco menores do que um arenque, e cada um de meus companheiros também pescou um grande número deles. Com fome de não ter comido nada em 4 dias, era-nos impossível esperar que os peixes estivessem fritos ou cozidos, e devorávamos-los crus, com os intestinos e escamas, cuja delicadeza nos confortou sensivelmente. Pegamos uma quantidade de peixes que não conseguimos exaurir. Este foi o primeiro acontecimento feliz que tivemos desde o dia em que fomos lançados na imensidão do oceano, que até então parecia estender seus limites ao infinito para não deixar escapar sua presa. No dia 21 à tarde, chegamos perto o suficiente da costa para poder nos comunicar com os japoneses, que ali apareceram armados de flechas, lanças e machados. Apesar da atitude guerreira dos ilhéus, que não era a mais adequada para nos acalmar, não resistimos ao desejo de desembarcar. Tão fracos e exaustos estávamos que resolvemos nos entregar em suas mãos, esperando que a providência não nos abandonasse depois de nos ter protegido tão visivelmente até então. Se eles querem nos matar, dissemos, seja feita a vontade de Deus. Por outro lado, não teríamos resistido com a vida que levamos por muitas semanas. Depois de desembarcarmos, os japoneses chegaram e entraram no barco. Começamos a conversar com os japoneses por meio de gestos e nos entendíamos muito bem. Um acidente fortuito melhorou nossa situação. Um dos ilhéus carregava uma oração impressa em holandês no peito. Perguntamos onde ele havia adquirido aquele objeto, e ele nos deu a entender isso em Dori. Quando ouvimos essa palavra ser pronunciada, ficamos muito felizes, porque ao chegar a esse porto, poderíamos terminar o último ato do drama fantástico de que éramos tristes atores. Para o conseguir, utilizamos astúcia. Prometemos pagar-lhes bem se quisessem nos acompanhar a Dori, onde esperávamos encontrar alvos ou pelo menos homens civilizados que nos dessem alguma ajuda na situação em que nos encontramos. Nossa proposta foi aceita. 4 dias depois, partimos para Salcres e de lá para Ambarbacan, onde fomos obrigados a parar. Depois de 4 dias, que nos pareceram séculos, chegamos a Dori, ou Dória, onde encontramos o digno missionário M. Otton. Felizmente ele veio em nosso encontro sem demora, pois os negros já se preparavam para nos vender como escravos, e Deus sabe o destino que nos reservava. M. Otton e sua esposa nos receberam com inigualável benevolência. Eles tiveram o cuidado mais solícito conosco e nos atenderam como um pai e uma mãe ajudariam seus próprios filhos. No dia da nossa chegada, que era 28 de setembro, nenhum de nós estava em condição de dar 10 passos sem estar apoiado. Os pés estavam cobertos de feridas. Muitas vezes ficávamos molhados por muitas horas e a sede destruía a nossa saúde. Deixa eu ver aqui o tamanho. Falta pouquinho só. Muito lentamente estávamos recuperando nossas forças, para a grande alegria de M. Otton. Mas nossos sofrimentos não acabaram. As doenças não demoraram muito. No dia 11 de outubro, pagamos nossas últimas obrigações ao marinheiro Binton
e tínhamos um homem doente, com poucas esperanças de vida, o marinheiro Juan van der Burg. Finalmente, alguns dias depois, adoeci e tão gravemente que vi com os meus próprios olhos 2 caixões feitos, um para o marinheiro e outro para mim. Esse espetáculo não era o mais adequado para nos inspirar coragem. Uma profunda letargia em que ficamos submersos por 3 ou 4 dias causou uma crise em nossa doença e fomos salvos. Mas à medida que adoecemos um após o outro, fomos forçados a parar por muitos meses na missão. Depois de todos estarmos restaurados, sentimos desejos fortes, muito naturais, aliás, de deixar aquele solo hospitaleiro e nos aproximarmos de nossa pátria e de nossas famílias. Mas, infelizmente, naqueles dias reinava a monção ocidental, e esse vento era desfavorável para ir a Ternate. Esses ventos são sempre acompanhados de fortes aguaceiros, e teria sido uma verdadeira loucura, no estado de saúde em que estávamos, começar a fazer uma viagem em um pequeno barco. O bom e caridoso missionário nos tratou com realeza, mas não sabíamos como matar o tempo, e nossas lembranças nos chamaram às margens onde havíamos visto a luz do dia. Por 6 meses e meio esperávamos por qualquer ocasião para nos mudarmos para Ternate. Mas como nenhum vapor havia chegado em todo esse longo período, resolvemos aproveitar as monções orientais que então sopravam para tentar a travessia. Enquanto estávamos em Dore, outro missionário veio, M. Gister, que, com fraternidade verdadeiramente cristã, compartilhou o fardo de nossa hospitalidade com a família Alton. Essa é a trágica história dos náufragos holandeses do Le Constant, contada pelo seu próprio capitão, onde se vê até onde pode ir a capacidade de resistência do ser humano e o que é capaz de fazer para sobreviver. Então, baseado nesse pequeno comentário que Kardec trouxe para nós aqui na revista, foi possível nós aqui olharmos agora para uma perspectiva espiritual. Então, aqui no primeiro item, evocação do negro que serviu de alimento a seus companheiros durante o naufrágio do navio Le Constant. E depois, lá mais para frente, nós veremos uma outra citação do boletim, uma nova versão. E essa evocação, pelo menos, não consta aqui por enquanto. Muito bem. Essa foi aqui a pequena história que nós vimos. Bom dia, Cléo. A pequena história que nós vimos aqui sobre esse fato, que Kardec, como a gente sempre fala, muito atento a tudo aquilo que acontecia no seu tempo, naquela sociedade, nos periódicos que ele lia. E aí nós vimos, não, a questão que nós colocamos é exatamente pela rebeldia desse indivíduo, que acabou sendo ali o negro. Lembrando que, como os holandeses tinham uma frota de embarcações que estavam ali viajando direto para a África e tudo mais, era muito comum que muitos marinheiros fossem africanos. Muito bem, segundo tema de estudos aqui da sociedade. Perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís sobre o fato precedente. Uma discussão estabeleceu-se a respeito, na qual tomaram parte vários membros da sociedade. Então, São Luís também trouxe ali uma contribuição. Isso aqui, Andréia, deixa eu pegar para vocês. Só um instantinho. Esse aqui, ó. Tá? É o site eloraculodetriskel.com. Então, depois vocês leiam com calma. Então, São Luís respondendo sobre esse fato. Então, vou ver se a gente acha aqui na revista mais alguma coisa relacionada com esse evento. Terceiro item de estudo. 3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente através de 3 médiuns diferentes. A primeira pelo Sr. R., assinada por São Vicente de Paulo. A segunda pelo Sr. CH, assinada por Privat d'Anglemont. Nós estudamos sobre ele, aquele bom vivant francês e tudo mais,
que escreveu livros sobre as noites francesas, né? E a terceira pela senhorita H, assinada por Carlos IX, que nós também acompanhamos, aquele caso da noite de São Bartolomeu, que ele era um jovem, né, que a mãe dele, que era a rainha regente, né, e aconteceu todo aquele massacre, né, de católicos sobre os huguenotes, né, sobre os protestantes. Quarto tema de estudos, perguntas diversas dirigidas a Carlos IX. Ele promete escrever a história de seu reinado, a exemplo de Luís XI. Essas diversas comunicações estão publicadas. Então nós acompanhamos não apenas o relato, a comunicação espontânea que ele apresentou, e depois vimos também a entrevista que Kardec fez com ele. Muito bem. Aí nós temos aqui depois um outro boletim. Deixa eu só ver o tamanho dele aqui, se nós podemos ver alguma coisa do que ele pode trazer. Dá para a gente acompanhar, vamos lá. Né? Pois é, o Elcio, né? Muita coisa aqui para... Né? A gente lembra que o próprio Carlos IX, ele comentou, como nós vimos na semana passada, fizemos uma recapitulação rápida na semana passada, ele comentou que depois daquele momento que ele desencarnou com tanta culpa, vendo ali, né, tá certo que ele se via naquela imaturidade dele, porque ele desencarnou muito jovem, com 20 e poucos anos, né, que depois então ele reencarnou como um negro que foi escravizado nas Américas. Né, então esse período foi para ele de, digamos assim, de expiação, de expurgo, de desequilíbrio, de reequilíbrio. Né, então ele acabou experimentando essa experiência, né. Será que não faríamos a mesma coisa? Acho muito difícil pensar estando em casa. Pois é, Andréia. Né, é uma situação que só estando na pele é que a gente sabe. Né? E muitas vezes a gente vê, por exemplo, na televisão, hoje os casos, né, de corrupção e tudo mais, e é muito fácil a gente falar de corrupto até nós estarmos naquela posição onde ele se encontra, sofrendo as influências e pressões que ele sofre, e somados com as suas próprias fraquezas. Né? Então, é muito fácil dizer, né, dessa água não beberei, até você ficar com sede. Né? E a mesma coisa acontece aqui, nesse caso. Né? O que a gente pode fazer, né, Elcio, porque, né, é algo muito difícil, é um ambiente bastante contaminado moralmente. Né? É difícil você sair imaculado de uma experiência como essa. Né? Mas vamos lá. E precisamos reforçar esse entendimento cada vez mais. Né? Setembro, 7 de outubro de 1859, sessão particular. Vamos aqui para esse outro boletim. Se nós não terminarmos ele hoje, a gente depois continua no próximo encontro. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 30 de setembro. Apresentações e admissões. A senhorita S e o senhor Conde de R, oficial da Marinha, são apresentados como aspirantes ao título de membros titulares. Observem aqui, né, que a burocracia que tinha naquela época. Então você era apresentado, você depois era colocado como aspirante ao título de membro, para somente depois se tornar membro da sociedade. Então todos os trâmites legais que precisavam ser corridos, né, dentro da sociedade, até ser de fato membro. Tamanha responsabilidade, os assuntos, os temas, né, que eram ali abordados dentro da sociedade, que na verdade ali era a instituição responsável pela fundamentação da doutrina espírita. Então não era qualquer pessoa que poderia entrar e causar ali algum tumulto, alguma desavença, né, e atrasar, digamos assim, a divulgação, né, a fundamentação da doutrina. A admissão dos 5 candidatos apresentados na sessão do dia 23 de setembro e da senhorita S. Lembrando, né, aquele outro candidato também que ficou para essa outra sessão. O senhor presidente observou a respeito dos novos membros apresentados que é muito importante para a sociedade assegurar-se de suas disposições,
Ou seja, né, ninguém ganha título de graça. É preciso merecê-lo e mostrar serviço. E o próprio Kardec diz assim: não basta, disse ele, que sejam partidários do espiritismo em geral. É necessário também que simpatizem com a sua maneira de ver. A homogeneidade dos princípios é a condição sem a qual uma sociedade qualquer não poderá ter validade. Faz-se preciso conhecer a opinião dos candidatos, a fim de não serem introduzidos elementos de discussões ociosas, que acarretariam perda de tempo e poderiam degenerar em dissensões. A sociedade não visa absolutamente ao aumento indefinido de seus membros. Quer, acima de tudo, prosseguir seus trabalhos com calma e recolhimento, razão porque deve evitar tudo quanto possa perturbá-la. Sendo seu objetivo o estudo da ciência, é evidente que cada um é perfeitamente livre para discutir os pontos controversos e emitir a sua opinião pessoal. Outra coisa, porém, é dar conselhos ou chegar com ideias sistemáticas e preconcebidas em oposição às bases fundamentais. Reunimo-nos para o estudo e a observação, e não para fazer de nossas sessões uma arena de controvérsias. Devemos, aliás, reportarmos aos seus conselhos que nos foram dados, em muitas ocasiões, pelos espíritos que nos assistem e que incessantemente nos recomendam a união como condição essencial para alcançar o objetivo a que nos propomos e obter o seu concurso. A união faz a força, dizem-nos eles. De outro modo, correremos o risco de atrair os espíritos levianos, que nos enganarão. É por isso que nunca dispensaríamos demasiada atenção aos elementos que introduzimos em nosso meio. Então aqui, como nós comentamos, né, a importância de terem a mesma linha de pensamento para o desenvolvimento de uma atividade. Não apenas doutrinária, mas em qualquer grupo, né? Se você funda, por exemplo, uma empresa, é fundamental que os seus sócios, né, eventualmente tendo sócios, sejam ali, né, coerentes com as mesmas ideias e com os mesmos objetivos. Então isso parece ser óbvio. No caso da sociedade, ela tinha um objetivo maior. Trazer ali, né, eles eram, na verdade, missionários que traziam para o mundo material as orientações do plano espiritual. Então era fundamental que todo o foco estivesse ali concentrado nesse objetivo. Do contrário, teríamos ali, né, uma grande perturbação. Designação de 3 novos comissários para as 3 próximas sessões gerais. Comunicações diversas. O Sr. Tuck transmite nota sobre um fato curioso de manifestação física reportado pela Sra. Ida Pfeiffer no relato de sua viagem a Java. Nós estudamos, né, sobre a Sra. Ida Pfeiffer, que na verdade ela era considerada uma aventureira, né, que numa existência anterior, como nós estudamos, ela tinha sido um marinheiro. E aí então ela comentava, né, que no passado a preocupação dela era ser marinheiro para ganhar dinheiro, né, para conquistar a sua riqueza. E ela não soube aproveitar. E foi concedida a ela, nessa encarnação, nessa então encarnação atual, como a senhora Ida Pfeiffer, uma mulher de posses e tudo mais, fazia ali as suas viagens. E ela escrevia então livros a respeito das suas experiências. E essa viagem a Java nós vimos nos artigos anteriores, quando ela falava, né, sobre pedras que voavam em direção a uma casa e tudo mais, né, então via ali o efeito físico que ela relatou naquele artigo dela. Segunda comunicação. O Sr. Pett refere-se a um fato pessoal de comunicação espontânea da parte do espírito de uma mulher que em vida era lavadeira de péssimo caráter. Como espírito, seus sentimentos não mudaram, continuando a mostrar um cinismo verdadeiramente malévolo. Entretanto, os sábios conselhos do médium parecem exercer sobre ela uma salutar influência. Suas ideias modificaram-se sensivelmente. Então aqui também mostra essa continuidade daquilo que o espírito é, enquanto ele se encontra encarnado. Terceiro, o Sr. R.
apresenta uma folha na qual obteve a escrita direta produzida à noite em sua casa, espontaneamente, depois de tê-la em vão solicitado durante o dia. A folha, aliás, não traz senão dessas duas palavras: Deus, Fenelon. Então, aqui, enquanto o Sr. R, em casa, né, faz ali as experiências de escrita direta, a gente fica se perguntando, né, quem aqui tem coragem de fazer isso, né, de fazer assim, olha, em casa eu vou colocar ali um papel em cima da mesa e eu espero que o Espírito escreva alguma coisa para mim e depois eu trago para vocês, tá? Aí você apaga a luz, vai dormir, coisa e tal, né? Então, já viu como as coisas eram diferentes naquela época. Próxima sessão, estudos. Evocação da senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante. Então, foi exatamente aquele artigo que nós estudamos anteriormente. Os três cegos, parábola de São Lucas, dada em comunicação espontânea. Nós também estudamos sobre essa parábola, né, que falava sobre os três cegos, cada um com um tipo de conduta diante de uma moeda que era oferecida. O primeiro negava, porque ele não acreditava ser uma moeda. O segundo pegava a moeda, mas desconfiava. E o outro acreditava que era realmente uma moeda de ouro. Vai com Deus, Elcio. Que era realmente uma moeda de ouro, né? E essa parábola dizia respeito exatamente à doutrina espírita. Aqueles que nem se aproximavam, aqueles que tinham contato, mas rejeitavam, e aqueles que aceitavam por compreender ali a sua importância. Terceiro tema de estudo. O senhor LG escreve de São Petersburgo, dizendo que é médium intuitivo e pedindo à sociedade o especial obséquio de obter de um espírito superior alguns conselhos a seu respeito, a fim de esclarecê-los sobre a natureza e a extensão de sua faculdade para que possa dirigir-se de acordo com eles. O espírito dá espontaneamente e sem perguntas prévias os conselhos que serão transmitidos ao Sr. G. Finalmente, aqui para terminar esse boletim, atendendo a pedidos de vários membros que moram muito longe, o senhor presidente informa a sociedade que, doravante, as sessões começarão às 8 horas, a fim de poderem terminar mais cedo. Então, questões aqui domésticas que nós estamos acompanhando, né? Vendo aqui a mudança de horário para facilitar o retorno daqueles participantes que moravam mais distantes, né? Então, bem legal aqui. Então, encerrando esse boletim, o próximo será da semana que vem que nós vamos estudar, 14 de outubro, sessão geral, uma sexta-feira, apresentando para nós aqui outros tantos temas interessantes para o nosso estudo. Dudu colocou? Quanta riqueza de informações através desse estudo, dessa leitura que tanto nos ajuda em informações tão significantes que mostram que o que passamos em obras pretéritas trazem, na verdade, bastante ensinamentos para a nossa compreensão como espíritos estudantes dessa doutrina, que só nos eleva ao melhor a ser feito no futuro, que não sabemos quando será, né? Então, assim como nós aqui também, né, adoramos esses estudos, temos ali também a participação desses nossos irmãos que compartilham conosco também o prazer dessas leituras, desse conhecimento tão interessante, né? Então, muito obrigado por estarem presentes conosco. Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui o nosso estudo de hoje, nós temos então bastante, né, soldado? Sempre presentes aqui. Nós tivemos até alguns dias alguns amigos, né, da Colônia São Luís presentes aqui conosco, conectados aqui com o nosso grupo, né, participando, ajudando, né, passando para nós aqui também boas ideias, boas intuições. Então, e é curioso a gente lembrar sempre que nós aqui do mundo material, a gente tenta projetar a nossa imaginação de como é o mundo espiritual, né? E lá do mundo espiritual observam aqui as nossas tentativas de entendimento, né? Mas a gente vai tentando seguir aqui o nosso raciocínio dentro do possível, né? Esperando sempre estarmos coerentes com a realidade. Mas é isso, meus amigos. Vimos aqui então experiências extremamente interessantes, né, que Kardec vivenciou. Essa em especial do náufrago, né,
Com certeza, né? Essa história do náufrago, que é algo que realmente traz para nós uma grande, um grande impacto, né, no nosso senso moral, de imaginarmos a história desses navegantes, né, porque quando nós falamos em náufragos, nós vemos em filmes histórias, né, de embarcações que se perdem, que afundam, e esses náufragos procuram sobreviver, e na televisão é mostrado de uma forma muito romântica. E de repente a gente lê um texto como esse, e Kardec, né, sempre muito perspicaz nas suas análises, ele evoca exatamente aquelas personagens capitais desses eventos. E aí então procura obter deles, né, os seus depoimentos, as suas histórias. Então nós voltaremos nos próximos boletins a ver sobre esse fato dessa caravela do Le Constant, né? André colocou, né, me lembro da história dos 3 cegos, mas não sei se foi este ano. Foi na semana passada, André. Faz 3 semanas que nós lemos, que era aquela história de São Luís, né, que ele se colocou como Júlio César. Nós tivemos ali Vicente de Paulo, tivemos os 3 cegos, né, e tivemos Carlos IX, todos eles no mesmo pacote, faz 3 semanas. Dudu trouxe para nós aqui mais um recadinho, né? Estamos vivos na eternidade de nós. E só nós sabemos que tudo que vivemos mostra que não somos fantasmas, como muitos pensam. Somos estudantes dos tempos. Muita paz. Obrigado, seja bem-vindo sempre. Né, o Tico Teco lembrou, né, sem a colaboração dos espíritos, ficamos na pobreza, ficamos na nossa pobreza. Né? E eu lembro bastante, Tico Teco, o nosso saudoso Alamar Regis, né, que tanto se dedicou à divulgação da doutrina, e ele tinha uma expressão que era muito, muito presente nos seus discursos, né? Nós precisamos fazer a doutrina espírita com os espíritos, e não fazer a doutrina espírita à moda da casa, do jeito que nós queremos. Né? E aí então nós começamos a ter esse privilégio. Já são quase 3 anos, né, que essas comunicações vão chegando, que essa presença mais ostensiva vai chegando aqui com a gente, ajudando no nosso estudo. Né? 89 mensagens, né, Dudu? Então, e são 3 anos já, muito tempo, né, desde que a nossa querida Cecília trouxe para nós a primeira comunicação. Então, fazemos doutrina espírita com os espíritos. Privilégio que nós temos. André colocou, né? É tanta informação que já estou misturando. Obrigado. André, eu me lembro quando eu estudava, quando eu lia muitos livros, né? Dudu, só coisa de altíssima qualidade. Eu me lembro quando eu lia muitos livros e chegava uma hora que eu começava a contar histórias sobre esses livros, e eu lembro que começava com um cavaleiro num castelo e acabava com um espírito escravizado, né, que vinha da África, e eu misturava personagem, misturava cenário, era uma bagunça que eu fazia, né? Mas esse de São Lucas, de Lucas aqui era bem próximo, hein? Foi bem recente. Pois é, mistura tudo, né? Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Né? Dudu, a gente vai analisando, né, o conteúdo, a presença, independente de quem seja, né, a autoria, né, está diretamente conectado com aquilo que nós estudamos. Né? Então, depoimentos